Vamos, deixa eu tirar uma foto aqui para poder registrar. Tirar daqui para cima. Não espero que as meninas. Estamos de volta para contar a história dos imigrantes que saíram mundo afora buscando um sonho sem fronteiras, né? Você é nosso convidado nesse episódio para sentar à mesa com a gente. Por isso que termina com uma mesa, né? Nós estamos sentados numa mesa, batendo papo. Só não está tendo a comida aqui. Cadê a produção? A produção não trouxe comida hoje aqui, mas deve ter levado para o nosso convidado que vai entrar logo a seguir. Antes de eu chamar o nosso convidado, eu queria te falar duas coisas. Se inscreve no nosso canal aí do YouTube. Se inscreve, bota de novo aí, que agora que eu acertei, aqui, se inscreve no nosso canal. Aí se inscreve no nosso canal, tá? E para ajudar a aumentar os algoritmos, saberem que o programa é popular, dá aí um like, vai aí dar um joinha, do jeito que você quiser chamar, mas vai lá, ajuda a gente a divulgar esse programa, principalmente, cara, quando você souber quem é nosso convidado de hoje. A convidada de hoje é a Lani Furtado. Lani, entra aí, mano. Cadê você? Como é que você está? Tudo bom? Oi, eu vou logo avisando você que está ouvindo a gente. Vou logo avisando você que está ouvindo que ela fala umas coisas, por exemplo, ela fala umas coisas que não batem. Por exemplo, Lani, quantos anos você mora aqui nos Estados Unidos? Vou fazer 30 anos. Tá vendo? É uma mentirosa. Como é que essa criança mora 30 anos? Vem na barriga da mãe. Criança. Entendeu? Vem bebê para cá. Entendeu? E ela é a proprietária da revista Linha Aberta, que tem 25 anos. Quer dizer, acho que é muita mentira, gente. É muita mentira. Você vê como é que uma pessoa de 5 anos abre uma revista. Essa revista vai ver que era a mãe dela que tinha, alguém que fazia e passou para ela. Lani, brincadeiras à parte, você é uma guerreira. Parabéns, parabéns, parabéns por tudo que você tem feito aqui para a comunidade brasileira aqui na Flórida. 30 anos. Olha só, hein? Foi ontem, né? Foi ontem. Vivi mais aqui do que no Brasil. Isso é uma realidade também. Me diz aí, o que te trouxe para os Estados Unidos? O que me trouxe para os Estados Unidos? Ok. Eu já compartilhei isso algumas vezes. É sempre bom lembrar, na verdade, porque eu vim para os Estados Unidos porque meu esposo, na época, morava aqui, era meu namorado, e eu não tive muita opção. Eu vinha para cá, ou eu ficava sem ele, porque, na verdade, o meu sonho era terminar minha faculdade, que eu estudei jornalismo na UFJF, em Juiz de Fora, e ir para a Folha de São Paulo, na época, que era assim, o meu sonho. Mas, por causa dele, a gente veio, o plano era ficar tipo 1 ano aqui nos Estados Unidos, retornar ao Brasil. Eu cheguei em 91, a primeira vez que eu pisei aqui foi exatamente em agosto de 91. Aí ficamos aqui 1 ano, retornamos ao Brasil, ficamos no Brasil menos de 1 ano e voltamos, né, de vez em outubro de 92, 93, eu sou péssima de matemática, gente. Eu fiquei 1 ano aqui, fiquei lá quase 1 ano, voltei, acho que é 93, para vir de vez realmente. Mas a primeira vez que eu pisei nesse país foi em 91, para ficar 1 ano só. Mas acho que quando você mora, né, fora do país, você é meio picada por um bichinho que não deixa você voltar. E foi isso que aconteceu comigo. O Joe é um grande cara, um cara fantástico, mas a melhor qualidade do Joe é que ele é flamenguista, né? É um cara. Você não podia deixar de ter casado com essa pessoa, não, cara. Você tá bem casada pra caramba. É um casal muito querido de todos nós aqui, mas isso é verdade, né? O cara, quando vem passar 1 ano, ele não consegue passar 1 ano, né? Não consegue mais tirar a imigração da cabeça, né? Não? Como é que foi esse ano que você morou no Brasil depois de ter saído daqui? Cabeça não parava? Como é que funcionou isso? Na verdade, eu me sentia... Eu sentia que eu não pertencia mais, sabe? Ao lugar. Assim, eu tô falando assim de coração mesmo, porque quando eu voltei, eu falei
gente, eu vou voltar, vou trabalhar na minha profissão, que eu sempre fui jornalista, eu trabalho no jornalismo desde os 16 anos de idade. Então, tipo assim, antes mesmo de eu ter a minha graduação, eu já era jornalista, né? E quando eu voltei, eu não consegui realmente me adaptar ao estilo de vida, porque eu já tinha me adaptado a morar aqui, né? Já sabia como que eram as coisas. Então, pra gente, tipo assim, olha, para eu voltar ao Brasil e deixar de ser jornalista no Brasil e vir tentar aqui novamente, sabendo que era um país totalmente diferente, que eu não dominava a língua, que trabalhar em jornalismo num veículo de comunicação aqui americano seria uma coisa bastante complicada, porque eu já vim já vim assim, acima dos 20 anos. Então, o que acontece? Eu cheguei aqui já adulta. E quando você chega adulta num país, por mais que você fale inglês, e eu falo inglês, para você trabalhar no jornalismo, você tem que ter uma dicção perfeita, você tem que ter um inglês perfeito, você tem que ser o melhor do que você pode ser. Então, nós chegamos aqui com a consciência de que, olha, será que eu vou conseguir trabalhar em jornalismo aqui nos Estados Unidos? Não sei. Mas quando nós chegamos, não existiam tantos veículos de comunicação em português. Nós tínhamos alguns como Gazeta, como o antigo Florida Review, que nem existe mais, como Brasileiros e Brasileiras. Então, nós surgimos como revista para poder informar a nossa comunidade, para poder mostrar a nossa cara. Imagina, naquela época, há 25 anos, nós não tínhamos os veículos de comunicação e os meios de comunicação, a imprensa, não tinha mídia social, não tinha nada disso. O Google era limitado, tudo era limitado. Então, a gente chegou para informar. E a gente começou a informar a nossa comunidade, e a gente tem feito isso nesses 25 anos com o objetivo de levar um conteúdo de qualidade para o brasileiro que mora fora do Brasil. Muito legal, né? E a sua revista realmente faz a diferença aqui, né? Quando eu mudei para cá, eu sempre falo isso, sou o maior testemunho disso. O veículo que me deu mais retorno comercial foi a sua revista. Olha, que bom! Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu falo assim, ó, número 1, esse funcionou, esse atinge. E você começou com um trabalho bacana, porque você começou com um trabalho envolvendo as comunidades, as igrejas, e abriu, e hoje a revista é uma revista aberta a todos os grupos, né? Mas você fez uma boa escolha na época, não? Me conta como é que da onde você tirou essa ideia de fazer uma revista para o grupo evangélico? Olha, quando nós começamos, eu sou cristã, eu sou evangélica e eu frequento uma igreja batista aqui nos Estados Unidos, né? Mas quando nós chegamos, não tinha nenhum veículo de comunicação que dava espaço, vamos assim dizer, para questões de fé, independente até mesmo de que tipo de religião que a pessoa tinha. E a proposta da Linha Aberta foi ser um canal de informação e um canal de divulgação do tipo de trabalho que estava sendo feito aqui nos Estados Unidos para ajudar as pessoas, porque a igreja aqui nos Estados Unidos tem um trabalho fundamental de ajudar a nossa comunidade. Sem dúvida. Então, nós começamos com uma vertente cristã, 100% cristã. 7 anos depois que a gente estava nessa vertente, nós quisemos abrir para o maior número de pessoas possível. Então, eu acredito, e eu posso falar para vocês, que a Linha Aberta, ela cresceu aqui dentro dos Estados Unidos junto com a nossa comunidade. Nós começamos pequeno, nós começamos num niche market específico, que foi o niche market cristão, e depois nós abrangemos toda a nossa comunidade com assuntos de política, economia, moda, cuisine. E hoje nós temos um alcance, e a gente é até considerada, né, a Vogue brasileira dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos um conteúdo bem elitizado, um conteúdo que fala. As pessoas, quando pegam a revista, eu até trouxe uma edição para vocês verem. Olha. A Linha Aberta Magazine, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, tá? Linha Aberta Magazine. E o que acontece? Nós falamos de política, de economia, de celebridades, de moda, de cozinha, de turismo, dos acontecimentos aqui nos Estados Unidos para a comunidade, falamos de imigração. Então, nós somos um pupurri de informação que fala sobre tudo.
E isso daí foi o nosso grande diferencial. E como a qualidade da revista é uma qualidade grande no sentido de design, a gente sempre investiu em design de qualidade, a gente tem esse, vamos dizer, esse apelido, né, de ser a Vogue brasileira. Mas nós queremos ser a Vogue com a Time, uma mistura dos dois veículos de comunicação. A gente tem que se espelhar no melhor para trazer esse conteúdo diversificado e apropriado para a nossa comunidade. Muito legal. Você, quando mudou para cá, você veio direto para a Flórida? Sim, direto para a Flórida. E você falou do crescimento da comunidade da Flórida. Conta um pouquinho desse crescimento da comunidade da Flórida para a gente. Ah, sim. Várias pesquisas já foram realizadas, inclusive, para poder analisar o perfil do brasileiro que veio para os Estados Unidos. E nós já fizemos até várias matérias falando sobre o assunto. E eu posso definir o brasileiro que veio para cá de algumas formas. Primeiro, o brasileiro que veio para cá nos anos 80, que veio para estudar, para poder ser empresário, uma imigração bastante pequena, na verdade, bastante voltada para o ensino, para esse tipo de conquista. Depois nós entramos no final dos anos 80, início dos anos 90, onde nós tivemos grande número de brasileiros, e esses brasileiros vieram para cá para trabalhar, para ganhar dinheiro. Nos anos 90. Nos anos 90, exatamente. Final de 80, tipo 88, 89, nos anos 90, eu creio que até 2005, mais ou menos, era esse o perfil do brasileiro, que vinha aqui para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para poder fazer o pé de meia e retornar ao Brasil. Só que o objetivo do brasileiro era vir para cá e retornar, mas acabava ficando. Ficava porque se acomodava no sistema, porque queria conseguir mais dinheiro, porque morar nos Estados Unidos, dinheiro não cai da árvore, você realmente tem que trabalhar, porque as pessoas vinham, na sua grande maioria, sem documento. Então, por causa disso, não tinha como retornar, porque se fosse, não voltava. Então, esse foi o perfil do brasileiro que eu falo, eu defino tipo assim, uma colônia meio que de exploração, igual aconteceu com o Brasil, quando o Brasil foi descoberto e Portugal chegou, para poder morar na terra, fazer a terra e sugar da terra tudo aquilo que a terra tinha a oferecer, né? Nós, brasileiros que chegamos nessa leva, nosso objetivo era esse. Tanto que não havia tanta interação com a comunidade americana, né? Existia aquela vida básica no sentido de eu vou trabalhar, juntar o maior número de dinheiro possível e retornar ao Brasil, e esse retorno não aconteceu. E esse brasileiro começou a mudar de perfil, porque ele começou a descobrir que morar nos Estados Unidos é uma opção, é uma escolha de vida. E aí essa colônia de exploração, vamos assim dizer, passa a ser como os ingleses vieram aqui para os Estados Unidos e passaram a fazer dos Estados Unidos o seu país. Então, esses brasileiros começaram a abraçar os Estados Unidos como o seu país, né? E essa nova leva de brasileiros que começou a chegar nos anos de 2010, 2015, depois da grande crise da bolha do real estate, que é dos investimentos de imóveis, esses brasileiros começaram a chegar para morar. E quando você chega para morar e para fazer da sua terra, para fazer dessa terra a sua postura é diferente. Você começa a querer estudar, a querer se inserir no mercado, a querer ter outras conquistas além daquela que era somente de juntar dinheiro e retornar ao Brasil. Então, acho que é mais ou menos isso que aconteceu com a nossa comunidade. E nós estamos nessa fase hoje. E como é que você vê o futuro da comunidade brasileira aqui no sul da Flórida? Como é que você enxerga isso? Como é que você, com seus 30 anos de experiência na Flórida, você vê como isso está caminhando? Olha, eu acho que a comunidade está madura. Eu acho que hoje nós temos uma comunidade estabelecida, onde nós temos pessoas que têm interesse em voltar, sim, e temos pessoas que vieram para ficar. Uma grande maioria das pessoas que moram hoje nos Estados Unidos, né, dos imigrantes brasileiros,
tem algum tipo de posição imigratória que não é tão trágica quanto antes, porque ou vieram com visto de estudante, ou com visto de investimento, ou até mesmo com green card, ou visto O, que são vistos especiais. Então, nós temos hoje uma parcela de imigrantes que são indocumentados, ainda remanescentes da época dos 90, que ainda nem voltaram ao Brasil. Nós temos os que chegaram em 2010 e que tem 2015, 2014, 2020, que continuam chegando, que tem algum tipo de bastão de imigração que possa protegê-lo. Então, eu acredito que a comunidade está sólida, o brasileiro é empreendedor, para onde que ele vai, ele desbrava a terra, ele conquista o seu espaço, ele mostra a sua qualidade de profissional que ele é, e a gente vê isso aqui nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que nós, como brasileiros, somos desbravadores e nós estamos conquistando o nosso espaço. Existem até agora pessoas dentro da área política, da área econômica, da área de medicina, que estão aqui na Terra fazendo sucesso. São mais de 100 médicos brasileiros que trabalham somente aqui na Flórida, em hospitais, em lugares de destaque, cuidando da saúde de milhares de pessoas de todas as raças, tribos e nações, né? E eu te faço uma pergunta. O brasileiro que vive aqui sabe do brasileiro que está aqui? Ele conhece o brasileiro que está aqui? Sim. Eu acredito que hoje conhecer é um pouquinho diferente do que antes. Antes, como brasileiro, ele circulava muito nos lugares brasileiros. Ele tinha, vamos assim dizer, ainda mais por causa da pandemia, as pessoas ficaram meio separadas, né? Mas existia um grupo muito coeso desses brasileiros da primeira leva que se comunicavam e se interagiam. Hoje, essa interação é um pouco diferente, porque tem muito brasileiro que chega aqui e não quer se relacionar com a comunidade brasileira como acontecia antes, que se inserem diretamente na comunidade americana, e isso, de uma certa forma, esvazia, né, a comunidade brasileira como um núcleo de conglomeração de brasileiros que moram fora do país. E o alcance desses brasileiros é até diferente, nós podemos ver até mesmo nos veículos de comunicação que estão aqui e que têm um trabalho muito forte na divulgação através das redes sociais, mas o alcance é diferente. O alcance é diferente porque esse brasileiro é um brasileiro com um perfil diferente também. Não, eu respondi a tua pergunta. Respondeu outra pergunta, já está respondida a outra pergunta, mas o que eu dizer é o seguinte: o brasileiro sabe o que o brasileiro que está aqui faz, porque você comentou esse episódio, e eu vejo que tem muitos brasileiros que não querem se envolver com comunidade nenhuma. Eles querem estar envolvidos com um grupinho de pessoas que moram no condomínio dele e pronto, porque ele não tem condição, por não conhecer a cultura ou não dominar o idioma, de se envolver com a comunidade americana, e ele não quer se envolver com a comunidade brasileira que aqui vive, porque ele se acha diferente dos que aqui estão. Né? Ele já criou um estereótipo do brasileiro que está aqui fora, e ele se acha superior a tudo isso. Então, eu vejo que tem esse grupo, eu vejo bem claro, eu conheço alguns desse grupo. Mas o que eu te perguntei é o seguinte: existem brasileiros, você falou que tem 100 médicos brasileiros trabalhando na Flórida. Vamos citar o exemplo, vamos seguir o exemplo do médico. Além dos médicos que nós conhecemos que trabalham diretamente com a comunidade brasileira, a minha pergunta é: o brasileiro sabe que um dos responsáveis por doenças tropicais do condado de Palm Beach é um médico brasileiro? Não. Pois é. Exatamente. Por exemplo, desses 100 médicos, né, que vamos usar como exemplo, né, que estão aqui morando nos Estados Unidos, eu acredito que 10 fazem parte da comunidade brasileira. Os outros 90, eles estão inseridos dentro da comunidade americana e não tem nenhum tipo de contato com a comunidade brasileira como núcleo
comunitário que fala português. Uhum. Porque dentro disso tem muitas outras coisas, muitas outras atividades, né? Que você tá na comunidade, o cara não sabe o que você faz, no final das contas ele acha que você não faz nada, e você encontrou ele lá para comer uma feijoada no restaurante, e ele não vai falar para você da vida dele, que não é do estilo brasileiro perguntar what's your business, né? A gente não pergunta isso para outro brasileiro, né? E a gente não sabe o que o cara faz. Mas aquele cara que está sentado ali com você, batendo papo no dia do jogo do Flamengo, ele é um cara que é diretor de uma universidade aqui no sul da Flórida, e a gente não vê, porque por que você acha que isso acontece? Eu acho que exatamente pela própria posição e postura que cada imigrante, eu estou te falando, esses imigrantes que não fazem parte da comunidade e que, na verdade, eles são minoria, de uma certa forma. Apesar de eu usar como exemplo aí de 10,90, são minoria porque eu acredito que entre os 350 mil brasileiros que moram aqui na Flórida, a grande maioria se relaciona em comunidade. Mas dentro desses 350 mil, existe uma parcela, que é a parcela dos que chegaram agora, que tem uma postura um pouco diferente, porque tem o objetivo de se inserir dentro da comunidade americana e tem isso como prioridade na sua meta como profissional. Mas será que isso também não seria um pouco também do que se... Aliás, antes de fazer essa pergunta, o que seria a comunidade local? Me especifica o que é a comunidade local. A comunidade Como você vê, local... o que torna uma pessoa membro da comunidade brasileira local? Me diz aí. A partir do momento que ela interage de alguma forma com os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, suponhamos, se ela frequenta um restaurante brasileiro, se ela tem um contador brasileiro para poder fazer a contabilidade dela, se ela faz aulas de português, leva o seu filho para estudar português também. Então, se essa pessoa, de uma certa forma, se ela vai numa festa brasileira, se ela faz um churrasco e ela chama os brasileiros para poder também estarem nesse churrasco. Então, isso daí, se ela ouve a mídia brasileira, isso são reações de pessoas que convivem com um núcleo específico. Isso não significa que essas pessoas não interajam também com os americanos. Elas interagem também, mas elas não querem perder a sua ligação com a comunidade brasileira ou com as suas raízes do Brasil. Vou citar um exemplo muito legal que eu acho que vai poder ajudar bastante a gente a entender isso daí. Nós fizemos uma matéria agora em outubro que falava sobre minha pátria, minha gente. Eu estou tentando achar aqui se eu consigo ver essa matéria. Era uma matéria que falava sobre a minha pátria e minha língua. Tá até aqui, por incrível que pareça, eu vou mostrar para vocês. Essa matéria foi de uma jornalista, Luciana Savioli, que mora no Texas, e ela falou sobre como que é você morar aqui nos Estados Unidos, o aprendizado da língua, o bilinguismo, como que as pessoas, as crianças esquecem o português muitas vezes. Essa matéria foi parar numa escola americana aqui nos Estados Unidos, onde a professora, que é brasileira, levou para os alunos, que tem alunos brasileiros dentro do contexto de um monte de aluno de tudo quanto é raça. E esses alunos brasileiros que estão estudando português dentro da grade curricular de uma escola americana, eles começaram a estudar essa matéria. E eles fizeram, inclusive, uma análise por escrito de como que eles percebem a diferenciação entre o brasileiro que chega aqui, que está morando aqui, e como que ele se vê aprendendo português numa terra estrangeira. E qual que é a percepção dele de comer feijoada, de entender o português, de falar o português em casa. Então, é muito legal. Inclusive, nessa edição agora de março da Linha Aberta, nós colocamos essa matéria
português entre brasileiros como bilinguismo. Se você entrar no site linhaberta.com e botar lá bilinguismo, você pode ler essa matéria. Então, o assunto foi levado para uma escola americana para ensinar brasileiros que estudam nessa escola o português e a importância de manter as suas raízes como brasileiro dentro de uma terra estrangeira. Muito, muito legal um negócio desse, né? Mostra a importância e o cuidado que as pessoas têm, e até a própria professora teve, de inserir. E os comentários dos alunos é incrível, porque eles ficam falando, olha, eu sinto saudade de comer feijoada. Ou então, tipo assim, olha, eu vi que quando a gente aprende português dentro de casa, fica mais fácil para a gente. E hoje as pessoas estão vendo a importância de você falar o português, de falar o inglês, de falar o espanhol, de ter as 3 línguas como benefício, porque isso no futuro te ajuda na colocação de emprego nesse mundo transcultural que a gente vive, na verdade, né? Uhum. E o que você acha da atitude de brasileiros ou da comunidade, mas aí eu tenho que refazer o termo comunidade, considerando da maneira como você falou. O que você acha dos brasileiros, né, que vivem aqui, de fazerem uma assimilação à cultura americana, tentando se afastar da cultura brasileira dele de origem? Muitos brasileiros que não falam o idioma em casa, muitos brasileiros que se encontra um brasileiro falando português em algum lugar, ele finge que não escutou, ele muda de corredor no mercado. O que você acha disso? Você vê isso acontecer aqui ou não? Eu vejo em algumas situações, sim, isso acontecer. Eu acho que nós, como brasileiros, e que moramos aqui fora, nós somos privilegiados de poder conhecer 2 culturas, de experimentar 2 realidades. E o brasileiro que está perdendo a oportunidade de guardar, né, a sua pátria, guardar a sua forma de ser, as suas características de brasileiro, ele está perdendo, né? Porque é muito importante que você preserve as suas raízes, que você entenda a importância de ser brasileiro e você se adapte também à realidade de morar nos Estados Unidos. Eu sou uma brasileira, que eu estou aqui há 30 anos, e eu amo o meu país, eu amo o Brasil, eu lido muito com a comunidade brasileira, porque eu tenho um veículo de comunicação que atinge e alcança essa comunidade aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Eu tenho orgulho de ser brasileira americana, eu quero aprender o máximo que eu puder a me relacionar com os americanos, eu tenho amigos americanos, eu convivo dentro do mundo americano, mas eu também convivo dentro do grupo brasileiro que mora nos Estados Unidos. E eu quero que cada vez mais essa comunidade nossa seja uma comunidade proeminente, seja uma comunidade que se destaque, que tenha voz, que tenha liderança, que tenha representatividade junto ao governo americano, às instituições americanas, porque dessa forma nós somos mais fortes, nós somos mais representados, porque nós jamais vamos ser americanos. Nós somos brasileiros que mudamos para os Estados Unidos. E essa é uma realidade que não vai mudar nunca, né? Então, vamos assumir a nossa postura de brasileiro, vamos ter orgulho da nossa raça, vamos ter orgulho daquilo que nós somos, porque isso é a nossa vida, mas vamos também nos inserir no mercado americano, vamos participar, não vamos viver num gueto, mas vamos fazer uma mescla, para que a gente possa ter o melhor dos 2 mundos. E isso é possível. Verdade. Verdade. Nós já falamos dos seus negócios, já falamos de comunidade, mas olha só, eu quero saber da Laine. Me conta aí, Laine, as dificuldades da Laine, a imigrante Laine, quando mudou para a Flórida. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Como é que você se relacionou com isso? Como é que foi isso? Você chegou na Flórida para morar de vez, depois do seu primeiro ano, depois de um ano no Brasil. Como é que foi essa adaptação? Como é que isso aconteceu? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu comigo
foi porque eu vim para ficar um ano, na verdade. Consegui ficar esse ano, retornei ao Brasil e eu pude balancear e ver que tipo de vida que eu queria ter e onde que eu queria morar. Logicamente, juntamente com meu marido, porque isso é uma decisão a dois, né? E, na verdade, ele voltou por minha causa, porque ele morava aqui desde 89, ele não tinha intenção nenhuma de voltar, mas ele falou, ok, vamos ter. Você quer? Então vamos e vamos ver o que que dá. E, na verdade, eu quis retornar, né? Eu falei assim, não, vamos voltar para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu não tive essa fase que grande parte dos brasileiros tiveram, de vir para cá para juntar dinheiro, porque esse não foi o meu objetivo. E de vir para cá para voltar para o Brasil rapidinho, porque quando eu retornei, nós tínhamos definitivamente decidido a morar nos Estados Unidos. Então, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar foi exatamente desses brasileiros que começaram a chegar aqui em 2015, em 2016, 2020, que vieram... Acho que até um pouco antes, né? Porque... até 2010, né? Logo depois da crise, para morar. Então, a gente voltou para morar. E voltando para morar, a gente queria aprender inglês, eu fui para a escola, eu fiz mestrado, meu marido foi trabalhar na área de corretagem de imóveis, entendeu? Nós começamos a viver o American Dream, o sonho americano, no sentido de morar aqui nesse país, usufruir dos benefícios que esse país tinha, de trabalhar muito, mas de sair, de passear, de fazer as coisas, de querer comprar imóveis, de fincar raízes. Então, o meu maior desafio foi realmente me inserir dentro dessa comunidade, deixando muitas vezes até de pertencer somente ao gueto, mas fazer parte do grupo, mas fazer parte desse grupo macro também, né? O grupo da brasileira que mora aqui nos Estados Unidos e pertence ao grupo de brasileiros aqui, totalmente ativa, tanto que eu faço parte do Brazilian Business Group, eu me interajo junto com várias entidades aqui, fui presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional por 2 mandatos, conhecendo a realidade da imprensa brasileira fora do Brasil, não só nos Estados Unidos, como também na Europa e no Japão. Então, tipo assim, você se dá 100% para o grupo, para o brasileiro que mora aqui, e também se inserir 100% dentro da comunidade americana, vivendo como o americano vive. E eu me adaptei 100%. Isso não é uma tarefa fácil. Eu sei disso porque quando eu mudei em 2000, eu mudei para cá em janeiro de 2000. Eu acho que eu fui uma das primeiras levas de quem mudou para ficar aqui, né? Eu, pelo contrário, em vez de vir aqui para fazer dinheiro, eu trouxe dinheiro para aqui, né? E aí criar 3 filhos e criar... Então, eu conseguia ver a diferença muito grande com alguns lugares que eu frequentava e com grupos de brasileiros que eu vivia, da maneira que eles enxergavam almoçar num restaurante, que para eles era uma coisa que estava fora da ideia, porque ele queria economizar aquele dinheiro para poder levar de volta para o Brasil, do local onde eles moravam, como eles moravam, o que eles tinham para... Então, as pessoas... Eu não sei de você, mas eu fui muito criticado por um grupo que eu andava perto por causa da maneira que a gente vê, porque eu vim mudar para cá, eu mudei para cá, eu fiz uma mudança, eu já morava, eu já era casado, eu mudei com 38 anos, eu fiz uma mudança do Brasil para cá, eu trouxe meus discos, eu trouxe meus livros, eu trouxe coisas minhas do Brasil, porque eu não ia voltar, não se considera, esse plano não existe. E eu me lembro de uma família que também veio logo a seguir da gente, que participou do mesmo grupo, com o mesmo objetivo, né, que não resistiu ficar no grupo de brasileiros que nós estávamos por causa da crítica que nós sofríamos. Quer dizer, que eles sofriam, eles não resistiam, porque, por exemplo, por que ele tinha um carro, gastava dinheiro com o carro, por que ele... as mulheres eram muito criticadas porque
Por que você... Por exemplo, a minha esposa, ela ficou sem trabalhar em um emprego ou até na nossa companhia por anos, porque nós tínhamos que educar os filhos. Nós não tínhamos opção, nós não trouxemos a babá do Brasil, então não trouxemos o motorista. E isso dificulta, e as pessoas não conseguiam entender isso. Né? Isso é um choque muito grande. Você também sentiu isso quando você mudou? Das pessoas não entender porque você ia estudar. Por que você vai estudar? A hora de estudar, você tinha que estar trabalhando. Né? Eu cheguei aqui e fui para a escola, entendeu? Realmente, por exemplo, quando eu ia para a escola, eu fui para a escola aprender inglês. Depois que eu aprendi inglês, eu fui para a escola fazer mestrado. Então, o que acontece? Você devia estar trabalhando, Lani. Porque tu não foi trabalhar nesse horário. Eu trabalhava. Não, no horário do colégio, perdendo tempo no colégio. Vai trabalhava, mas tipo assim, mas a minha prioridade era sempre essa. Eu lembro que eu tinha amigas que só trabalhavam. E que achavam, exato, isso que eu tô querendo falar. Você está estudando, você está, tipo assim, sofrendo, se desgastando. Vale a pena? Gente, sempre vale a pena. E eu sempre fui mais ou menos desse jeito, assim. E eu acho que eu sou meio assim, tipo assim, quando eu quero um negócio, eu vou lá. Eu sempre falo assim, olha, vamos fazer do limão uma limonada. E é desse jeito que eu meio que trabalho mesmo. Se as coisas não acontecem, eu faço as coisas acontecerem. Então, eu não me preocupava muito. Mas você... a pergunta estavam falando. A crítica existia, né? Pronto. A crítica... Sim, no início, sim, a crítica existia. Era porque era confronto de gerações, né? Mudança, né? E aí, por exemplo, eu gosto muito de moda, então, tipo assim, eu gosto de moda, eu gosto de comprar bolsa de marca, eu gosto de viajar ao mundo, eu gosto de cobrir a Semana de Moda de Paris. E até hoje eu falo assim, gente, às vezes eu falo assim, meu Deus, as pessoas devem me criticar, né? Porque eu fico gastando dinheiro à toa. Mas não é que eu estou gastando dinheiro à toa, eu sou uma excelente tomo conta do meu dinheiro de uma forma inteligente, eu não gasto à toa. Sou super econômica, mas os meus guidelines de como gastar o meu dinheiro, vamos assim dizer, é diferente dos guidelines de uma pessoa que não é ligada à moda. Uma pessoa que não é ligada à moda, ela não vai comprar uma bolsa de marca, vamos assim dizer. Mas para mim, isso é importante. Eu tenho um blog que fala sobre isso. Então, para mim, isso é importante. Para mim, isso faz parte do meu dia a dia. Tem não, é verdade. Tem. As pessoas durante... E no período que você chegou, é o que você falou, havia uma crise de identidade de grupos de imigração, né? Objetivos diferentes de grupo de imigração, né? Sim. Quer dizer, o que você fazia, estudar, não estava na lista de prioridades daquele grupo que vinha para cá, como você falou, para levar dinheiro para a terra, né? Para levar de volta, né? Isso não existia. Você ia perder tempo. Estudar era perder tempo, né? Você investir no seu negócio era perder tempo. Você se investir numa atividade de ação social era perder tempo. Mas são conflitos. E, gente, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que a Lani deixasse as considerações finais dela. Eu queria agradecer pelo seu tempo. Olha, para você que está aí do outro lado, ouvindo esse papo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui com o Douglas e com vocês também, eu acho que a gente precisa estabelecer metas na vida da gente. Essas metas podem mudar para um país diferente ou ficar onde você está. O importante é que quando você estabelece essas metas, você possa correr atrás delas, você possa fazer com que os seus sonhos virem realidade. E existem dificuldades. Não foi fácil chegar aqui há 30 anos atrás, né? E entrar numa livraria e não conseguir ler nada, porque meu inglês era muito básico. Mas, olha, valeu cada experiência. E eu não sou a mesma Laine que eu fui quando eu cheguei aqui, que eu era quando eu cheguei aqui, porque eu acho que as experiências, elas fazem a gente ficar melhores, faz a gente poder compartilhar mais, faz a gente poder conseguir nos relacionar de uma forma melhor com as pessoas. Então, corra atrás dos seus sonhos, planeje. Não, você já tem um não como resposta de tudo aquilo que você quer fazer. Então, corra atrás do sim. Se você tem interesse em vir morar aqui nos Estados Unidos, verifique, pesquise, veja quais são as possibilidades reais para você vir para cá. Procure um advogado, procure pessoas que são
importantes para você definir um contador, para você saber o que é que você precisa ter nas suas mãos para você mudar de país. E se essa for realmente a sua vontade, vá à luta, vá atrás dos seus sonhos e conquiste. Agora saiba que se você deixar o Brasil, né, vai ser meio difícil você conseguir voltar ou ser a mesma pessoa que você era quando você deixou o país, porque a gente sempre cresce e a gente sempre acumula bagagem, e essa bagagem é uma bagagem muito, muito, muito boa. Obrigado, Laine. E você que está ouvindo a gente, escuta essa mulher, escuta os conselhos que ela está te dando, né? Que é verdade, você vai encontrar conflitos, você vai ter conflitos com grupos, você vai se inserir num grupo, mas não deixa de continuar sonhando e ir em frente buscando o seu sonho. Obrigado mais uma vez, Laine, e fique ligado aí para você ver a vinheta do próximo episódio depois do da Laine, né? Um beijão para vocês. Tchau. Um beijo, gente.